Bom, pessoal, então retomando nossa aula de análise de crédito pessoa jurídica, só relembrando então rapidamente os últimos índices que nós havíamos revisado, só fazer uma rápida revisão. Vimos os índices de endividamento, que eles comparam exatamente quais são os bens da empresa, comparando os bens de terceiros e assim por diante. Vimos os índices de liquidez, que comparam os bens da empresa com as suas dívidas. E vimos os índices de estrutura de capital, que principalmente verifica aí a participação de capitais, seja de terceiro, do capital próprio e assim por diante. Agora nós veremos o terceiro bloco de índices, que é chamado de índices de rentabilidade. E os índices de rentabilidade visa principalmente comparar o lucro da empresa com outras grandezas que a empresa possui. Tá certo? O primeiro índice aqui, ele não compara especificamente o lucro, mas sim a receita líquida da empresa, ou receita operacional líquida, né? Só lembrando que é o faturamento da empresa menos os impostos sobre vendas, com o ativo total da empresa. Tá certo? Então você pega lá a receita operacional líquida, lá na sua DRE, na sua demonstração de resultados, e divide pelo valor do ativo da empresa. E qual a interpretação para esse índice? Quanto a empresa vendeu para cada R$1 de investimento total. Uma coisa que eu gostaria de observar aqui, como nós já havíamos revisto a propriedade distributiva, tanto nas operações de multiplicação e de divisão, a única coisa que não se assuste você ver assim, ó, um valor multiplicando por 100, tá certo? Quando você for fazer a interpretação, é essa grandeza para cada 100 desse valor aqui. Lembrando que você faz você aplica aqui a propriedade distributiva também para cá, então quando você multiplica isso por 100, você automaticamente está multiplicando esse número 1 por 100, que ele vai virar 100. Então, quando você obtiver aqui 50, seja o que for a grandeza, 50 para cada 100 do denominador, tá certo? Porque esses índices aqui nós multiplicaremos por 100. É só para ter uma base, não tem problema. Poderia ser por 1, por 10 e assim por diante. Enfim, o segundo índice de rentabilidade que nós veremos é a margem líquida, como chamam os contadores, os economistas. E o que seria essa margem líquida? Você pega o lucro líquido e divide pela receita operacional líquida e multiplica por 100. Tá certo? Quando você multiplica por 100 essa grandeza, você já está transformando ela em percentual. Então, se você tiver aqui um número 0,5, quando você multiplicar por 100, só lembrando, o 100 tem 2 zeros aqui nas suas casas, você vai andar com a vírgula 2 casas para a esquerda. Vai virar 50, ou seja, 50%. Correto? Então a interpretação desse índice é quanto a empresa obtém de lucro para cada R$100 vendidos. Correto, gente? A proporção desse índice é quanto maior, melhor. Obviamente, quanto maior for o seu lucro líquido em comparação às suas vendas líquidas, melhor para a sua empresa. Significa que ela precisa faturar um valor menor para ter um lucro considerável. Tá certo? O terceiro índice de rentabilidade é o que eles chamam de rentabilidade do ativo, e nós comparamos o lucro líquido da empresa com o seu ativo, correto? Então, quanto a empresa obtém de lucro para cada R$100 de investimento total. Esse também segue a mesma raciocínio dos outros índices de rentabilidade, quanto maior, melhor. Obviamente, diga-se de passagem, todos os índices de rentabilidade, quanto maiores forem, melhor. Significa que maiores são as proporções do seu lucro quando comparadas às outras grandezas. Tá certo? Quarto e último índice de rentabilidade que nós veremos aqui, rentabilidade do patrimônio líquido ou rentabilidade do PL. Correto, gente? Lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido da empresa. E a interpretação desse índice é quanto a empresa obtém de lucro para cada R$100 de capital investido. Também, assim como os outros três que nós já vimos, quanto maior, melhor. Agora nós chegamos no último bloco de índices, que são os índices operacionais. E esses índices, eles têm como principal objetivo medir a eficiência da operação de uma empresa, seja ela uma prestadora de serviço, seja ela uma produtora, uma fabricante de um produto e revende esse produto, ou seja ela simplesmente uma revendedora de uma mercadoria já produzida por outra empresa. Tá certo? Então o primeiro que nós veremos é o prazo médio de renovação de estoques. E esse prazo ele visa, principalmente, o seu principal objetivo é verificar o quanto tempo o estoque demora para ser renovado. Como que nós fazemos essa conta? Então vamos lá.
nós vamos lá no nosso balanço patrimonial e nós pegamos a conta estoque e dividimos pelo custo do produto vendido. E aí você multiplica por 360. Agora vamos pensar um pouco. O analista de crédito, ele tem uma das aquisições do analista de crédito é que ele seja uma pessoa totalmente racional e ele consiga interpretar informações. Por que nós estamos multiplicando esse índice por 360? Vocês concordam comigo que o balanço patrimonial e a demonstração de resultado estão compreendidos num regime de competência, ou seja, um regime que está compreendido num período de 12 meses? Ok, então aquele número que vocês veem, ele é uma foto de 12 meses, ou seja, de um ano. Quando você multiplica por 360, você está transformando essa grandeza, esse índice, em dias. Ô Marco, e se eu multiplicasse por 30? E se eu multiplicasse por 12? Você estaria transformando em meses. E se você multiplicar por 90, você estaria transformando em trimestres. E se eu multiplicar por 180, você estaria transformando em semestres. Correto, gente? Então é isso. Por isso que nós multiplicamos todos esses índices por 360 para que você tenha esse resultado em dias, que são exatamente, contabilmente, os contadores consideram que um ano letivo, um ano fiscal, ele tem 360 dias. Correto? Qual a interpretação? O tempo médio de estocagem da matéria-prima e do produto acabado. Correto? Quanto menor, melhor. Do ponto de vista contábil e financeiro, quanto menos tempo o seu estoque ficar parado na sua prateleira, melhor. Menos vai custar a sua operação e mais eficiente será a sua operação. Quanto mais tempo o seu estoque ficar parado para ser vendido, pior. Porque você vai gastar mais com instalações elétricas, com segurança, com armazenagem, com estocagem, com qualidade e assim por diante. Então, num mundo perfeito, o mais eficiente que uma operação pode ter é o menor número de tempo que o estoque fica parado. Existem até alguns tipos de empresa que trabalham na modalidade que os gringos chamam de just in time, né? Apenas no tempo. Ou seja, eles não têm estoque, eles operam sem estoque. Então eles compram a mercadoria e já revendem uma vez que essa venda já aconteceu. Então eles retiram de um estoque e entregam diretamente para o seu cliente. Existem vários varejistas, eu não vou falar os nomes aqui para não fazer propaganda, que fazem isso. Eles utilizam estoques, empresas que fazem estocagem terceirizadas, e assim quando o cliente faz a compra no site, eles já emitem essa informação para o seu parceiro que faz a estocagem e já enviam direto para o cliente, e esse produto nem tem no estoque deles. É uma venda, né, virtual, nesses sites de vendas pela internet. Existem muitos, a maioria dos varejistas, eles utilizam dessa modalidade exatamente para baratear o seu estoque e a sua operação. Correto? O segundo índice operacional que nós veremos é o prazo médio de recebimento de vendas, tá certo? Que eles chamam também de PMRV. Como você faz para verificar o prazo médio que você recebe as suas vendas, né? Que você recebe o pagamento por aquele produto, por aquele serviço que você prestou ou aquele produto que você entregou ao cliente. Você vai lá no balanço patrimonial, no ativo circulante, pega o seu contas a receber e divide pela receita bruta ou faturamento bruto. Multiplica por 360 para você obter esse resultado em dias. Marco, eu queria obter em semestres. Semestres, multiplica por 180. Ah, não, em trimestres, multiplica por 90. Em meses, multiplica por 12, porque o ano tem 12 meses. E assim por diante. Essa unidade é o que mais utiliza, mas pode ser que você verifique na literatura, em algumas obras acadêmicas, essa unidade em meses, em semestres, em trimestres e assim por diante. Tá certo? E qual a interpretação desse índice, né? Para que ele serve? Para saber quanto tempo você demora para receber uma venda que você realizou. Então a interpretação, o tempo médio decorrido entre uma venda e o recebimento do produto acabado, quanto menor, melhor. Obviamente, quanto mais rápido o dinheiro daquela venda entrar no seu bolso, entrar no seu caixa e puder ser investido em outros bens, outros ativos, melhor para a sua empresa, melhor para a sua operação. E o terceiro e último índice operacional que nós veremos é o prazo médio de pagamento das compras. E como a gente faz esse cálculo? Nós vamos lá no balanço patrimonial, pegamos a conta fornecedores e dividimos pelas compras. Porém, numa demonstração de resultado, num balanço patrimonial comum, nós não temos esse valor
o valor das compras exatamente. Nós temos apenas o custo do produto vendido. Então o que acontece? Nós fazemos uma adaptação matemática e nós colocamos aqui no denominador o custo do produto vendido que você pode encontrar lá no balanço, na demonstração de resultados. Tá certo? E a interpretação desse índice, o tempo médio concedido pelos fornecedores para o pagamento das compras. Agora, para vocês começarem a ter uma ideia de ciclo financeiro e ciclo operacional, que serão os próximos indicadores que nós entraremos, é exatamente isso. Você concorda que se você receber pelas vendas do seu produto mais rápido do que você tem que pagar, você vai ficar com o dinheiro no bolso. E se for o inverso? Vamos dar um exemplo. O seu prazo médio de recebimento de vendas é de 10 dias e o seu prazo médio de pagamento para os seus fornecedores seja de 5 dias. Então você vendeu aquele produto, daqui 5 dias você já tem que pagar o seu fornecedor, que te forneceu os acessórios para você produzir aquela mercadoria. Só que você só vai receber por aquela venda daqui 10 dias, ou seja, você vai precisar de dinheiro, vai precisar fazer empréstimos bancários para que você pague o seu fornecedor, para que ele não bloqueie o seu crédito. Então, do ponto de vista financeiro e contábil, o mais importante é que uma operação ela receba pelas suas vendas primeiro do que ela tem que pagar para os seus fornecedores. Porque se você tiver essa equação inversa, se esses números forem invertidos, você terá problemas de fluxo de caixa, terá problema no seu ciclo financeiro. Então agora nós vamos entrar na questão de indicadores. Só relembrando, índice é sempre quando você divide uma grandeza pela outra e faz comparações. Indicadores é sempre quando você pega uma grandeza e retira uma outra grandeza para ver o que sobra. Lembrando, o índice de mortalidade infantil é um índice. Por quê? Porque você pega o número de crianças mortas pelo número de crianças nascidas. E o seu salário líquido é um indicador. Por quê? Você tem o seu salário bruto, mais as retenções trabalhistas e fiscais e sobra o seu salário líquido. Então, o nosso salário líquido é um indicador. Tá certo? Aqui não é diferente nas empresas. E o primeiro indicador que nós veremos é a necessidade líquida de capital de giro. E como nós calculamos essa necessidade líquida de capital de giro? Primeiramente, eu queria explicar o conceito básico sobre capital de giro. Uma empresa ela tem vários tipos de operações, ela tem vários tipos de transações. Ela tem transações relacionadas à sua operação, relacionadas aos investimentos que ela faz para aquisição de novas máquinas e novos robôs para fazerem a produção dos seus itens. E ela também tem as suas atividades financeiras. Ela faz empréstimos com bancos, ela recebe juros dos bancos do dinheiro que ela deixou no banco e assim por diante. Então aqui o que nós verificamos é exatamente as atividades relacionadas à operação da empresa. E quais são as principais atividades relacionadas à operação da empresa? No nosso ativo circulante, temos como principalmente o contas a receber, que são exatamente as vendas que você parcelou a prazo, que você vendeu a prazo e está esperando receber do cliente, e os seus estoques, que são os bens exatamente que você produziu e eles estão esperando serem vendidos, correto? E lá nas suas contas de passivo, o seu passivo operacional são exatamente os seus fornecedores, aquelas pessoas às quais te deu crédito, te cederam um benefício econômico, um produto ou um serviço, e esse produto e serviço está diretamente ligado à operação da sua empresa, correto? Então, o que nós fazemos para obter esse indicador de necessidade líquida de capital de giro? Você pega o seu ativo circulante operacional, contas a receber e estoques, soma os dois e retira o passivo circulante operacional. Ou seja, você tira a sua conta de fornecedores. E você, após fazer essa conta, você saberá o que sobrará para você de bens referentes à sua operação. A interpretação desse índice, quando positiva, indica que a empresa necessita de capital para financiar seu ciclo operacional. E quando negativa, indica que a empresa tem seu ciclo operacional financiado pelo passivo circulante operacional. Obviamente, se o dinheiro que você tem que pagar para os seus fornecedores for maior do que o que você tiver de bens na sua operação, obviamente que você está dependendo do seu fornecedor para financiar aquela operação, correto? Então esse é o primeiro índice, a proporção dele, quanto menor, melhor, tá certo? O segundo indicador que nós veremos é o saldo em tesouraria ou simplesmente tesouraria.
Assim como nós temos o ativo circulante operacional, nós temos o ativo circulante financeiro, que são transações referentes às atividades de financiamento da empresa, correto? Então, como nós faremos? Nós pegamos o ativo circulante financeiro e tiramos o passivo circulante financeiro. E a interpretação desse indicador é que, quando negativa, indica que a empresa está financiando suas necessidades de capital de giro com recursos de terceiros de curto prazo. E quando positiva, indica que a empresa tem aplicações e recursos no curto prazo. Óbvio, se você tiver aqui investimentos de curto prazo, realizáveis em até 90 dias, como consideram as normas de contabilidade. Se você tiver aqui investimentos de liquidação de curto prazo maiores do que as suas obrigações financeiras de curto prazo, significa que você está utilizando seus recursos próprios. Se essa diferença for ao contrário, significa que você está sendo financiada por terceiros. Correto? Quanto maior, melhor. O terceiro indicador que nós veremos aqui é o indicador de longo prazo. E não se assustem com as siglas, como eu já havia explicado. Exigível de longo prazo, ou seja, todas as suas obrigações de longo prazo, e você tira os seus realizáveis de longo prazo, ou seja, os seus ativos não circulantes, que são realizados há mais de 12 meses. Qual que é a interpretação desse indicador? Quando positiva, indica que a empresa está financiando suas necessidades de capital de giro com recursos de terceiro. E quando negativa, indica que a empresa tem aplicações e recursos de longo prazo. Tá certo? Quanto menor, melhor, desde que a empresa não tenha recursos próprios. O quarto indicador que nós veremos é o capital de giro próprio. E esse capital de giro próprio, ele verifica e ele compara exatamente os bens próprios da empresa, que ela utiliza para que ela seja operada. Então você pega o patrimônio líquido, lembrando o capital social, mais intangíveis, mais investimentos, e você tira o ativo permanente. Tá certo? Ou seja, o ativo que fica imobilizado dentro da empresa para que ela consiga operar. Qual a interpretação desse indicador? Quando ela é positiva, indica que a empresa está financiando suas necessidades de capital de giro com recursos próprios. Quando negativa, indica que a empresa não possui recursos próprios para financiar suas necessidades de capital de giro. Quanto maior, melhor. Agora nós veremos os últimos indicadores, esses também são indicadores operacionais. Como eu havia dito para vocês, existe atividade da operação, existe atividades de financiamento e existe atividades de investimentos. Nesse ciclo operacional aqui, que é um indicador, o que nós verificamos é exatamente o ciclo operacional da empresa. Ou seja, quanto tempo demora-se para você renovar o seu estoque, para você vender aquela mercadoria, e você soma com o prazo que você demora para receber aquela mercadoria. Obviamente. Então vamos imaginar na prática, uma montadora de veículos. Ela recebe todas as peças do veículo, ela monta aquele veículo, já começou a contar o tempo, porque você já está desembolsando dinheiro do seu caixa para que você compre os eixos, a estrutura do carro, os bancos, os estofados, você já começou a pagar os funcionários na linha de produção, então você já está desembolsando dinheiro. Dia 1, começou a montar o veículo, daqui 5 dias o veículo está montado. Você vendeu esse veículo, daqui 30 dias você recebeu por aquele valor. Então o seu ciclo operacional durou 35 dias. Ou seja, de quando entraram as peças do carro para que ele fosse montado na linha de produção, até que você receba por aquele produto, você teve aí um número de 35 dias. Tá certo? Então o ciclo operacional desse caso particular que nós verificamos seria de 35 dias. Isso é importante? Óbvio que é importante, para você fazer projeções futuras da empresa, para você saber o quanto a empresa vai precisar de investimentos em máquinas, em funcionários, em hora extra e assim por diante. Qual a interpretação? O tempo médio decorrido entre a compra da matéria-prima e o recebimento da venda do produto acabado. Quanto menor, melhor. Obviamente, como eu já havia explicado, quanto mais rápido você produzir aquele veículo, quanto mais rápido você o vender e mais rápido você o receber, melhor para a sua operação, porque o dinheiro entrará no seu bolso mais rapidamente. E agora o último indicador que nós veremos é o ciclo financeiro.
e esse está relacionado exatamente às atividades de desembolso de caixa, né? Os dinheiros que saem e que entram no seu bolso, no bolso da empresa, no caso aqui. Então, como que nós calculamos esse índice? Nós pegamos o ciclo operacional e tiramos o prazo médio de pagamento de compra. Então, essa equação, esse valor aqui é igual a esse, né? Prazo médio de renovação de estoque mais prazo médio de recebimento de vendas, e você retira o prazo médio de pagamento de compras. Obviamente, no exemplo anterior que eu tinha citado, você recebeu aquele dinheiro do carro que você vendeu. Por exemplo, uma grande montadora. Quando o dinheiro chega no bolso, você tem que pagar o seu fornecedor, ou seja, aquela empresa que te cedeu as peças, o eixo do carro, o estofado. Então você tira o tempo que você tem que pagar para aquele fornecedor. Então o ciclo financeiro é exatamente o tempo entre quando entra o dinheiro no seu bolso e que ele sai do seu bolso para pagar o seu fornecedor. No caso aí desse exemplo, o fornecedor das autopeças que você utilizou para montar o veículo. Correto? Então, qual a interpretação? O tempo médio decorrido entre o pagamento aos fornecedores e o recebimento de venda do produto já acabado. Quanto menor, melhor. Correto? Agora, nós veremos um outro. Esse aqui eu não diria que é nem um índice, nem um indicador, mas é um modelo matemático que um grande estudioso da área de administração brasileiro, ele desenvolveu. Então, por que chama termômetro de Kennedy, né? Stephen Charles Kennedy, ele é um mestre em administração formado em Harvard e contador da Universidade de São Paulo, aqui em São Paulo. E em 1972 ele começou a fazer uma pesquisa prática e ele começou a analisar empresas que faliram. E ele queria descobrir uma forma de que a gente verificasse com antecedência qual a probabilidade de uma empresa falir ou não. Então o que ele fez? Ele começou a analisar aproximadamente 5.000 demonstrações financeiras, lá naquela época, em 1972. Ele pegou todas essas demonstrações financeiras e queria identificar quais eram as características das empresas que faliram em relação às empresas que continuaram saudáveis no mercado. Então o que ele fez? Depois de ele ter compilado todas essas informações de 5.000 demonstrações financeiras das empresas que ele analisou, ele pegou aleatoriamente 21 empresas que haviam falido. Então ele pegou essas empresas, verificou a rentabilidade, o lucro, a liquidez da empresa, o endividamento, e ele colocou tudo isso numa planilha, né? E o que ele fez? Depois que ele verificou essas 21 empresas que haviam falido, ou seja, ele pegou, a empresa faliu esse ano, ele pegou o balanço patrimonial e DRE do ano passado e do ano retrasado. Quando ele verificou e comparou com as outras empresas que não haviam falido, ele identificou, ele chegou ao seguinte modelo matemático. Ele desenvolveu esse modelo aqui. Então, o que ele fez? Ele comparou a rentabilidade do patrimônio, a liquidez geral, a liquidez seca, a liquidez corrente e o endividamento geral dessas empresas. E o que ele verificou? Se você pegar a rentabilidade do patrimônio, multiplicar por 0,05, somar a 1,65 multiplicado a liquidez geral dessa empresa, mais 3,55 vezes a liquidez seca, e você pegar todo esse valor, esse resultado, e tirar 1,6 vezes a liquidez corrente, mais 0,33 o endividamento geral, você terá o seguinte termômetro. Se o resultado dessa contona gigante aqui for de menos 3 a menos 7, significa que existe uma grande probabilidade de que essa empresa vá falir. Porque é exatamente o que ele viu nas empresas que faliram no modelo matemático que ele testou. Então, ele chamou essas empresas que tinham esses resultados compreendidos entre menos 3 e menos 7 de empresas no estado de insolvência. Insolvência, do ponto de vista jurídico, significa quando uma empresa faliu e os bens que ela possui não são suficientes para pagar as suas dívidas que ela desenvolveu ao longo do mercado, sejam elas fiscais, trabalhistas e qualquer outro tipo de natureza de dívida. Tá certo? Então isso chama-se insolvente. Ele verificou também que empresas que tinham esse número aqui, essa equação, resultando entre menos 3
E zero significava que a empresa estava no estado de que ele chamou de penumbra, ou seja, um estado que a empresa está intermediário. Ainda existe um certo risco de falência dessa empresa, mas não é muito provável, a probabilidade não é muito alta. E, em contrapartida, quando a empresa apresentava essa equação aqui, um resultado de 0 até 7, ou até mais de 7, que alguns modelos pode ser que esse valor seja mais de 7, ele chamou que a empresa está no estado de solvência. Ou seja, solvência, ao inverso do insolvência, significa que os bens que essa empresa tem são suficientes para pagar as suas dívidas. Correto? Existem outros vários modelos matemáticos, como modelo de Pereira, de Altman e assim por diante. Eu citei esse modelo aqui porque ele é brasileiro, primeiramente, né, que eu defendo o nosso país, as nossas ideias, e também porque eu acho que é um modelo bem simples de se entender. Mas caso você queira aprofundar os seus conhecimentos em modelos matemáticos de análise de crédito e demonstrações financeiras, leiam essas outras demonstrações, eu vou deixar para vocês aí algumas dicas e algumas referências bibliográficas. Tá certo? É isso. Então, a análise econômica financeira nada mais é que você calcular todos os índices que nós verificamos anteriormente, todos os indicadores, analisar a variação desses índices e indicadores e colocar isso num texto. Para uma grande empresa, multinacionais, empresas de grande porte, esse tipo de análise econômico-financeira é de extrema importância para você defender a concessão de crédito para um cliente que queira comprar a prazo. Então você imagina lá a Boeing, que vende aviões que custam aproximadamente 500 milhões de reais. Você não pode simplesmente olhar para a cara do comprador e dar um crédito de 500 milhões de reais para ele. Obviamente que você tem que analisar as demonstrações financeiras da empresa, verificar se ela tem uma boa liquidez, se ela não está muito endividada, qual é a estrutura de capital dessa empresa, qual é a rentabilidade dessa empresa, para que caminho ela está seguindo em relação aos seus resultados e assim por diante. Então existe uma série de fatores econômicos financeiros que contribuem para você conceder crédito para uma empresa ou para que você negue esse crédito. E então a análise econômica financeira nada mais é que isso. Agora uma dica que eu gostaria de deixar para vocês, quando vocês forem redigir o texto falando sobre a variação dos índices, o mais importante não é dizer, por exemplo, olha só nessa demonstração aqui, nessa análise que nós fizemos. A liquidez aqui era 1,65, foi para 3,44. Melhorou, não melhorou? Por quê? Significa que os bens aqui no ano 2 são maiores em relação às obrigações do que no ano 1. Uma boa análise econômica financeira não consiste em você apenas dizer, olha, o indicador de liquidez geral melhorou de 1,6 para 3,44. O mais importante é você explicar para o seu chefe, para o auditor, para o gerente financeiro, seja quem for que vá aprovar esse crédito, é que você explique o porquê que aumentou a liquidez geral dessa empresa. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Como eu coloquei aqui, liquidez geral passou de 1,65 para 3,44, demonstrando que a empresa é capaz de saldar com suas obrigações de curto prazo. Isso devido ao aumento dos bens da empresa quando comparados às suas obrigações. Então você não pode só se apegar a falar o que aumentou e o que diminuiu. Você tem que explicar o porquê aquilo diminuiu. E como que a gente verifica o porquê que um índice diminuiu ou aumentou? Você vai lá na própria equação, você verifica quais são as contas que estão sendo colocadas nessa equação e faz uma análise horizontal de cada uma delas. Por exemplo, imagina que aqui nós temos o índice 1 e aqui o índice de liquidez 2. Então, os bens aqui eram de 20 e as obrigações de 10. Os bens eram de 20 e as obrigações de 20. E nesse outro caso, os bens eram de 20 e as obrigações de 10. Por que aumentou para 2 a liquidez? Porque as obrigações reduziram de 20 para 10. Então é isso que você tem que explicar na sua análise econômica financeira para o contador, o gerente financeiro, o auditor, e para que ele entenda o porquê que aumentou ou diminuiu o índice. Então você vai lá no foco do índice, das contas que estão envolvidas naquela equação, faz uma análise horizontal para verificar qual variação que impactou naquela melhoria ou piora daquele índice. Legal? Então é isso. Agora, nós falaremos um pouco de demonstração de fluxos de caixas do método indireto.
Essas demonstrações aqui, elas são de extrema importância para você enxergar os resultados da empresa e as suas contas patrimoniais de uma forma mais transparente. Porque você simplesmente olhando lá no balanço, a conta caixa aumentou de 10 mil para 20 mil, a conta clientes aumentou de 30 para 40. Isso não é o suficiente para você enxergar o que acontece no bolso da empresa, quais são as variações que aconteceram naquela empresa. Essa demonstração de fluxo de caixa pelo método indireto, elas passaram a serem obrigatórias a partir da sanção da Lei 11.638 de 2007 para as sociedades anônimas, como eu disse para vocês, conhecida como Lei das SAs. Ela foi substituída pela DOAR, a demonstração de origens e aplicações de recursos, que constava na Lei 6.404 de 1976. E para que é importante essas demonstrações? Exatamente para que você consiga diferenciar as atividades operacionais da empresa com as suas atividades de investimento e com as suas atividades de financiamentos. Desta forma, você fica mais claro o que cada centavo está sendo investido em cada um dos 3 pontos da empresa, tá certo? Então, vai observar informações relevantes sobre movimentações de entrada e saídas de caixa de uma empresa em um exercício fiscal. Realizar ajustes para conciliar o lucro antes dos tributos ao caixa gerado das operações. E outro objetivo dela, avalia as variações das contas operacionais que afetam no caixa da empresa. Como eu havia dito anteriormente sobre a questão de ciclo operacional e financeiro, várias operações que você faz, elas necessitam que você tire dinheiro da conta corrente da empresa. E isso afeta no fluxo de caixa, afeta no valor que você vai precisar de emprestar do banco e assim por diante. E ela separa as movimentações em 3 modalidades, como eu havia explicado anteriormente, previamente: atividades operacionais, de investimentos e atividades de financiamento. Então aqui eu elaborei um padrão para vocês, né? Esse aqui é uma planilha do Excel, e eu deixei colorido para ficar mais fácil de nós visualizarmos a elaboração dessas demonstrações. O que acontece? O principal objetivo aqui é nós termos de forma clara qual o dinheiro que entrou e saiu da operação da empresa, quais foram as variações que influenciaram nas atividades operacionais, nas atividades de investimento e nas atividades de financiamentos. E dessa forma, sim, você saberá o quanto a operação gasta, o quanto os seus investimentos necessitam e o quanto os seus financiamentos necessitam. Correto? É possível elaborar uma demonstração de fluxo de caixa só obtendo a balança patrimonial e demonstração de resultados? Sim, é possível. Porém, ocorre que em algumas empresas, principalmente as sociedades anônimas de capital aberto, essas demonstrações não são exatamente. Então aqui eu vou mostrar para vocês um modelo matemático, o qual a gente consegue principalmente verificar todas as atividades da empresa que influenciam na variação do caixa. Isso é o mais importante que a gente vai analisar aqui. Porém, nas sociedades anônimas, existe uma série de ajustes que os comitês de pronunciamentos contábeis permitem que não vão aparecer aqui no nosso modelo matemático. Então, caso você jogue um balanço patrimonial e DRE de uma sociedade anônima nesse modelo que eu vou passar para vocês aqui, pode ser que esse valor não vai dar exatamente o mesmo. Por quê? Porque existe uma série de ajustes que a gente não consegue enxergar de forma explícita aqui no balanço e na demonstração de resultados. Porém, se você pegar uma demonstração financeira, demonstração de resultados e balanço patrimonial de uma empresa de médio porte, é muito provável que esse valor bata, tá certo? Então vamos começar. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui, para elaborar a nossa demonstração de fluxo de caixa do método indireto, é você pegar o lucro líquido do último ano, né? Ou seja, no nosso caso aqui, do ano 2. Então olha lá, no ano 2 a empresa obteve 41 mil reais de lucro líquido, correto? Então nós colocamos aqui 41 mil reais. Aí nós teremos um pequeno ajuste, que seriam as despesas com depreciação e amortização. Tá certo? Eu já havia explicado para vocês que a depreciação é a desvalorização contábil de um bem ao longo do tempo. Você compra um carro hoje, um veículo zero, retira da loja,
ao longo do tempo ele vai sendo desvalorizado. Daqui 2 anos você não vai vender ele mais por 20 mil, que era o valor que você havia comprado. A contabilidade ela chama essa desvalorização de depreciação. E essa depreciação ela tem uma regra. Cada bem possui a sua depreciação específica. Existe uma tabela gigante dentro da contabilidade que ela fala qual percentual que você tem que depreciar aquele bem. Enfim, não vamos entrar muito nesse ponto, mas só para vocês entenderem. A depreciação nada mais é que uma desvalorização virtual. Porque você imagina uma empresa que possui um robô que custa R$1 bilhão. Aquele robô deprecia ao longo dos anos. Mas a empresa não tira do bolso um boleto, um dinheiro para pagar aquela desvalorização. Na verdade, aquela desvalorização só vai ocorrer quando esse robô for vendido para uma outra empresa. E aí você pega 1 bilhão que custou o robô e você vai revendê-lo por 500 milhões daqui a 5 anos, quando você terminar um projeto específico. Então, essa depreciação no caixa da empresa era uma depreciação virtual, ou seja, não ocorre o desembolso de caixa daquele dinheiro, daquela desvalorização, a não ser que você venda aquele imobilizado. Então, o ajuste que nós faremos aqui é exatamente isso. Nós verificaremos aqui ó, em cinza claro, qual foi as despesas com depreciação e amortização. Foram de 110 mil. Só que esses 110 mil, na verdade, eles não saíram do bolso da empresa. É um gasto virtual. Então, o que nós faremos aqui? Esse valor negativo de 110 mil, nós devolveremos como positivo aqui na nossa demonstração de fluxo de caixa das operações. Porque ele não saiu do seu bolso, na verdade. Correto? Próximo ajuste que nós faremos aqui é o resultado de equivalência patrimonial, que é o cinza escuro aqui. Ó. Como eu havia dito para vocês, resultado de equivalência patrimonial é quando a empresa filhinha dá um lucro para a empresa mãe e deposita isso em dinheiro para a empresa, seja por uma transferência e assim por diante, como manda a legislação. Porém, na atividade operacional da empresa mãe, esse dinheiro não entrou, na verdade, nem saiu, porque ele não pertence a essa empresa mãe, e pertence à empresa filhinha. É como se alguém tivesse colocado R$10 no seu bolso. Esses R$10 não representam as suas atividades, mas sim alguém que te deu aquele dinheiro. Então, o que nós faremos aqui? Nós pegaremos esse valor de R$10 mil e tiraremos do bolso da empresa, uma vez que ele não faz parte da operação diretamente ligada a essa empresa. Então, se ele está positivo aqui, ele é estornado, né, ele é devolvido para a empresa, como forma de negativo você troca o sinal do valor. Correto? Então tá bom. Próximo ajuste que nós faremos seria as despesas financeiras. E é esse que está em marrom aqui. Ó. O que ocorreu de despesas financeiras da empresa? Despesas financeiras, ela pagou R$ 4.500, porém, os financiamentos da empresa não estão relacionados à operação principal da empresa. Faz sentido? Você pagou para o banco R$ 4.500 de juros daquele empréstimo que você havia feito. Mas isso não tem a ver com a operação da empresa, tem a ver com as atividades de financiamento. Por este motivo, a gente vai pegar esses R$ 4.500 que saiu do bolso da empresa e vai devolver no fluxo de caixa dele, uma vez que ele não saiu das atividades operacionais. Correto? O próximo ajuste que nós faremos são as despesas financeiras de longo prazo. Fizemos a de curto prazo e a de longo prazo também. Verificando aqui despesas financeiras de longo prazo, a empresa pagou R$ 12 mil. Então o que nós faremos? Nós devolveremos para o nosso fluxo de caixa, alterando o seu sinal. Se saiu R$ 12 mil daqui, vamos devolver 12 mil positivo. Correto? Próximo ajuste que faremos, agora sim nós entramos nas questões operacionais da empresa. E aí é onde nós vamos analisar os ativos circulantes operacionais. O primeiro que nós veremos aqui, conta clientes ou contas a receber. Vamos pensar o seguinte, olha só esse balanço patrimonial. No ano 1, existia R$ 25 mil em bens que a empresa vende. Então vamos imaginar aqui que existia uma empresa, uma montadora de motos. Cada moto custa R$ 1.000. Então aqui tinha 25 motos, né, cada uma valendo R$ 25 mil em motos para serem vendidas. E no ano 2
tinha 40 mil reais, ou seja, 40 motos. Então pensa comigo, no ano 1 tinha 25 motos. Se no ano 2 passou a ter 40 motos no seu estacionamento para que você, no seu estoque para você vender, significa que a empresa gastou mais dinheiro para produzir mais motos para que no final do ano 2 tivesse mais motos lá no estoque. Se você investiu mais para produzir mais moto, significa que houve uma retirada do seu caixa. Você teve que pagar o fornecedor, você teve que pagar a operação, o engenheiro para projetar as motos, você teve que pagar a energia elétrica do robô para produzir aquela moto, para fazer aquela montagem. Então você retirou do seu bolso dinheiro para que você aumentasse o valor do seu estoque, porque tem mais motos. Então, se você tirou do seu bolso, nós verificamos essa variação. 40 menos 25, dá 15 mil, 40 mil reais tinha no final, 25 tinha no inicial. Temos uma variação de 15 mil reais, ou seja, você retirou do seu bolso 15 mil reais para aumentar as suas motos, o seu estoque de motos. Então, aqui na nossa demonstração de fluxo de caixa, nós vamos tirar do nosso bolso 15 mil reais. Uma vez que você aumentou mais o seu estoque, você teve que investir mais 15 mil reais para aumentar o seu estoque. Correto? O mesmo raciocínio nós levamos aqui, isso no caso das vendas que você faz, tá certo? Ou seja, você vendeu esses 40 mil reais em moto e aqui você vendeu os 25 mil reais em moto. Então você tirou do seu bolso mais 15 mil reais para que você vendesse a prazo 40 mil. E do estoque, exatamente o que eu havia falado, você tinha aqui 30 mil reais em estoque de motos e passou a ter 40 mil. Essa variação foi de 10 mil reais, ou seja, você tirou do seu bolso 10 mil reais a mais para que você tivesse 40 mil reais em moto e não 30 mil reais em moto. A gente devolve aqui para o fluxo de caixa e torna como negativo, ou seja, saiu do seu bolso. Correto? Próxima variação que nós verificaremos é exatamente a variação de fornecedores. Aí nós já estamos nos passivos operacionais da empresa. Tá certo? Pagamento de fornecedores. Aqui você tinha 20 mil reais. No ano 2 você passou a ter 25 mil reais. E o que essa operação quer dizer? No ano 1 você tinha 20 mil reais em boletos para pagar. E no ano 2 você passou a ter 25 mil reais em boletos. Ou seja, se você passou a ter um valor maior de boletos para pagar, significa que menos dinheiro saiu do seu bolso. Você deixou de pagar 5 mil reais para fornecedores. Se você deixou de pagar 5 mil reais para fornecedores, significa que existe 5 mil reais no bolso da empresa esperando saírem do bolso para serem pagos. Então, essa variação de 5 mil reais a gente vai devolver aqui para nosso fluxo de caixa como positivo, porque o dinheiro ainda não saiu do seu bolso, correto? Temos aqui em segundo como despesas a pagar. Despesas a pagar que no ano 1 era de 10 mil e no ano 2 passou a ser de 12 mil. Essa variação 12 menos 10 temos 2 mil e segue o mesmo raciocínio do saldo de fornecedores. No ano 1 você tinha 10 mil para pagar, no ano 2 você tinha 12, ou seja, você deixou de pagar 2 mil reais a mais. Se você deixou de pagar 2 mil reais a mais, você devolve para o fluxo de caixa operacional da empresa com saldo positivo. Tá certo? Então aqui no final, não se assustem com essas contas aqui, isso nada mais é que uma conta de mais e de menos. Você pega o lucro líquido que sobrou do exercício, faz os seus ajustes ou somando ou subtraindo e você tem aqui o fluxo líquido das atividades operacionais. Opa, então espera aí. Quer dizer que a atividade operacional da empresa gerou um lucro líquido de R$ 139.500 e não R$ 41 mil reais, igual nós estávamos vendo lá na DRE. Tá vendo só a diferença? Então significa que a operação dessa empresa gerou de riqueza R$ 139 mil reais. Olha só a diferença que é. Diferente de 41 mil reais. Tá certo? Então é por esse principal motivo que a legislação brasileira obriga as empresas de grande porte, as sociedades anônimas e algumas outras, a publicarem as suas demonstrações de fluxo de caixa. Porque dessa forma você vê com muito mais transparência quais foram as atividades que influenciaram para a variação do caixa da empresa, da conta corrente da empresa.
ou, em forma simples, do bolso da empresa. Tá certo? Então, depois que você tem esse valor de R$ 139.500, nós faremos agora alguns ajustes nas variações dos imobilizados da empresa e dos ativos intangíveis, ou seja, os bens imobilizados da empresa. Então, olha cá, temos aqui então em verde. Vamos verificar a linha verde aqui, ó. Então aqui, ó, no ativo imobilizado da empresa, nós tínhamos R$ 500.000 e no ano 2 passou a ter R$ 600.000. Para vocês imaginarem mais ou menos, imagina uma montadora de veículos, tá? Se você somar todos os robôs, todas as esteiras, todas as máquinas que são utilizadas para montar aquele veículo, no ano 1 você tinha R$ 500.000 e no ano 2 passou a ter R$ 600.000. O que isso significa? Essa empresa ela comprou mais robôs para que montassem mais carros. Ou seja, você retirou do seu caixa R$ 100.000 em robôs para que você produzisse mais carros. Se você tirou do seu bolso 100.000 para comprar mais robôs, o que nós faremos aqui? Nós devolveremos esse valor para o fluxo de caixa da empresa, tá certo? Nós tiraremos esse valor, então ele vem com valor negativo. Sempre assim, você avalia a variação, você interpreta se faz sentido, se saiu do bolso ou se entrou no bolso aquela variação, e aí você julga se você vai mudar o valor, o sinal do número, ou manter o mesmo sinal. Se você vai devolver para o caixa ou se você vai retirar do caixa. Nesse caso aqui, essa variação, houve uma retirada de R$ 100.000 do bolso da empresa para comprar mais robôs, então a gente vai retirar R$ 100.000 daqui. Tá certo? Você investiu a mais. Então aqui, 139.500 menos 100.000, nós chegamos em 39.500. Ou seja, depois que você tira todas as atividades da operação da empresa, depois que você tira o investimento que ela fez em robôs, nós teremos aqui R$ 39.000 e em contabilidade isso é chamado de fluxo de caixa líquido nas atividades de investimento. Beleza? Agora, a última atividade da empresa que nós separamos e segregamos para verificar melhor são as atividades de financiamentos da empresa. Vocês concordam comigo que uma empresa ela precisa fazer empréstimos em banco, que ela precisa pagar para os seus sócios, né, que nada mais são que os investidores que aplicam dinheiro naquela empresa e esperam obterem lucros? A empresa também precisa pagar para eles, né? O principal objetivo de um sócio, de um investidor, é que aquela empresa gere lucro para ele, por isso que ele comprou aquela empresa. Então, por último aqui nós teremos as atividades de financiamentos. Então vamos destrinchar cada uma delas? Vem comigo. Aqui nós veremos então as variações nos financiamentos e amortizações. Não se assustem com essa palavra amortização, nada mais é que o pagamento da dívida. A amortização é quando você paga os juros e aí você retira aquele valor da sua dívida total. Tá certo? Então vamos lá. Aqui nós verificaremos agora o pagamento de empréstimo de curto prazo. Então vamos verificar no nosso balanço aqui. Nós tínhamos no ano 1 empréstimos de curto prazo de R$ 30.000 e passamos a ter no ano 2 R$ 20.000. Tá certo? Então o que acontece? Uma coisa que nós devemos fazer aqui nesse cálculo é comparar com as despesas financeiras de curto prazo. Então olha só, vamos imaginar comigo. No ano 2 nós pagamos R$ 4.500 de juros, ou seja, de despesas financeiras. Tínhamos R$ 30.000 de financiamentos e no ano 2 apareceu R$ 20.000. Então quer dizer que esse valor ele reduziu em R$ 10.000. Se ele reduziu em R$ 10.000, a empresa tirou do bolso dela R$ 10.000 para pagar aquele financiamento. Porém, uma outra coisa que você tem que observar é que além desses R$ 10.000 que ela pagou de financiamento, ela também pagou R$ 4.500 de juros, que são as despesas financeiras. Então, nós tiraremos do caixa da empresa essa variação mais essa despesa financeira paga, porque é a amortização mais os juros, tá certo? Então, quando você soma 10.000 mais 4.500, nós tiraremos do caixa um valor total de R$ 14.500.
E por último, o último ajuste que nós faremos aqui na nossa demonstração de fluxo de caixa é exatamente o pagamento de dividendos. E esses pagamentos de dividendos, não se assustem com o nome, nada mais são que o dinheiro que a empresa devolve para os sócios, para os donos da empresa que estão esperando aquele lucro, correto? Então olha só, vamos pensar comigo agora. Reservas de lucro, eu coloquei aqui entre parênteses reserva legal, como eu havia explicado anteriormente, a própria legislação brasileira, ela obriga com que a empresa tenha reserve uma parte do seu lucro e deixe na própria empresa, e um percentual daquele lucro ele tem que ser obrigatoriamente distribuído para os sócios. No caso da Lei 11.638, a Lei das SAs, ela obriga a empresa a distribuir no mínimo 20% para os seus sócios daquele lucro, daquele exercício no final do ano, tá certo? Então vamos pensar o seguinte, calma aí. Eu tinha de reserva de lucros no ano 1 190 mil. E no final do ano 2 eu tinha R$ 210.500. Ou seja, essa conta aqui variou quanto? 10, 20, 20.500. Só que olha só, no ano 2, o ano 2 auferiu R$ 41 mil de lucro. Faz sentido? Então você concorda comigo que se eu pegar a reserva de lucro que eu tinha no ano 1 e somar com o lucro líquido do ano 2, quanto que nós teremos? 190 mais 41, fazendo de cabeça aqui, daria 200, 231. Só que não tem 231 na reserva de lucros do ano 2. Por que que não tem 231? Porque uma parte dessa reserva de lucros a empresa, por lei, teve que entregar para os sócios. Então, para você identificar qual o valor que foi pago para os sócios dessa empresa, simples assim, você pega a reserva de lucro do ano 1, soma com o lucro líquido do ano 2 e tira a diferença da reserva de lucros do ano 2. Por quê? Porque é o dinheiro que está faltando na reserva de lucros do ano 2, considerando o lucro que sobrou do ano 2. Se você fizer essa conta, 41 mil mais 190 mil, você vai ter essa conta aqui, 231 mil. Se você tirar 231 mil de 210.500, a diferença é de 20.500 reais. Ou seja, 20.500 reais foram tirados da reserva de lucro do ano 2 e entregues aos seus sócios. Correto? E por que que ele vem negativo? Porque ele saiu do caixa da empresa. Saiu da conta corrente da empresa e foi para a conta dos sócios. E no final de tudo isso, nós teremos então o fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento. Vocês concordam comigo que depois de todas essas realizações e exigibilidades que aconteceram aqui no fluxo de caixa, passamos do ano 1 para o ano 2? Esse valor que você tem aqui, ó, então significa que no ano 2, no ano 1 você tinha um valor e no ano 2 você teve uma alteração de R$ 4.500. Faz sentido? Será que é verdade isso? Vamos verificar no balanço patrimonial se faz sentido? Olha aqui, ó. Nós temos o saldo de caixa do ano 1 de R$ 5.000. E no ano 2 tivemos um aumento de caixa de R$ 9.500. Qual é essa diferença aqui? O valor do dinheiro no bolso da empresa do ano 1 para o ano 2, ele aumentou em R$ 4.500. Olha que número apareceu aqui no fluxo de caixa. Exatamente R$ 4.500. Isso não é mágica, isso é pura matemática e contabilidade. Nós simplesmente fizemos os ajustes que a empresa teve ao longo desses 2 exercícios que nós analisamos e verificamos que o caixa da empresa variou em R$ 4.500. Exatamente essa é a variação que nós temos aqui no caixa no balanço patrimonial. Tá certo? E aí a verificação que você faz, sempre quando você terminar de elaborar o seu fluxo de caixa do método indireto, você compara com a variação do saldo do caixa da empresa. E aí chegamos no mesmo valor, R$ 4.500. É isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.